Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, conselheiro, terapeuta, psicanalista, também pastor e professor na área de filosofia e teologia. Estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, que são os efeitos de uma relação ruim, um relacionamento ruim. E aqui é qualquer tipo de relação, seja casamento, relacionamento interpessoal, qualquer relação que de alguma maneira venha prejudicar a sua vida e o seu coração. E antes de nós adentrarmos nesse assunto tão especial, tão relevante e tão importante para a nossa vida, entra aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, dá um joinha no final, faça seus comentários ao nosso final, que nós queremos ouvir a sua história, o seu relato, suas dúvidas, perguntas, coloque nos nossos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Então a pergunta é essa: quais são os efeitos de uma relação ruim? E nós estamos baseados no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E também tem um provérbio que diz que um coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste faz secar os ossos. Ou seja, a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos revela a nossa saúde emocional, e não só emocional, física também, nosso bem-estar como pessoa. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração, por isso nós precisamos cultivar uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida constante emocionalmente, saudável diante dos desafios da vida. E é muito importante isso, nós compreendemos quais são os efeitos de uma relação ruim, tóxica, amaldiçoadora ou de alguma maneira que venha destruir a nossa vida, a nossa existência, aquilo que nós somos como pessoa. E infelizmente existem muitas relações assim, relações ruins, relacionamentos tóxicos, situações realmente deprimentes, destruidoras, desafiadoras ao longo da nossa vida. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que as pessoas reagem à tensão interpessoal de maneira bem diferente. Cada pessoa reage aos desafios da vida, aos conflitos relacionais de maneira diferente. Algumas resistem a ela, têm maior dificuldade. Outras evitam os relacionamentos. Muitas ficam profundamente irritadas com as pessoas ou com os relacionamentos, e outras são esmagadas através de relacionamentos. E há aquelas que parecem se deliciar, desfrutar realmente de relacionamentos. Então, no entanto, esse tipo de tensão que nós estamos falando, conflito, é potencialmente ameaçador, de modo que geralmente tomamos medidas para nos proteger. Ou seja, os seres humanos eles têm mecanismos de defesas, medidas internas para se proteger. Por exemplo, nós escondemos os nossos verdadeiros sentimentos, muitas vezes escondemos as nossas inseguranças e tentamos de maneira sutil, às vezes, infelizmente, manipular os outros, o que é um equívoco e que é um grande erro. Ou então fingimos ser aquilo que nós não somos. E todas essas táticas, esses mecanismos de defesas, têm um preço a cobrar na nossa vida emocional e podem sim nos afetar fisicamente, psicologicamente, socialmente e até espiritualmente. Como eu falei, um coração alegre aformoseia o rosto, deixa a pessoa até mais bonita, mas um espírito triste faz secar os ossos, é o que fala o grande rei Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Os efeitos físicos desse estresse, desses conflitos, dessas tensões interpessoais são bem conhecidos: fadiga, músculos tensos, dores de cabeça, problemas estomacais, muitas vezes surgem de problemas emocionais, úlceras e várias outras reações biológicas acabam se desenvolvendo, e principalmente quando as tensões entre as pessoas são negadas ou escondidas. Aquilo acaba somatizando no corpo físico da pessoa. E aí surgem as doenças psicossomáticas, ou seja, psico, alma, somática, corpo. Um observador, certa vez, de maneira perspicaz, escreveu que quando tentamos esconder as nossas emoções e as tensões interpessoais, o nosso estômago é quem paga.
tá bom? Então, estômago é muito comum pagar o preço das nossas tensões, a nossa visão, a nossa vista, os nossos ouvidos podem ser afetados e outros órgãos do corpo humano podem ser abalados como um efeito de relações tóxicas, de conflitos e tensões agravantes nas relações interpessoais. Então, o primeiro efeito é o físico. Segundo efeito, psicológico ou psicologicamente. As relações interpessoais ruins, sim, podem desencadear quase todas as reações emocionais do ser humano. As ações de pessoas em conflito podem variar, até porque o ser humano é multifatorial e multidimensional. Pode variar desde uma pequena inclinação para um corpo mole, né, uma moleza no corpo, uma fraqueza, e em casos extremos até um suicídio, ou às vezes até um assassinato de alguém. Quando existe tensão entre indivíduos, entre pessoas, os indivíduos podem se sentir às vezes deprimidos, culpados, humilhados, inseguros e ansiosos. Em alguns casos, a situação pode gerar raiva, rancor, cinismo e tentativas de dominar, manipular e até revidar contra pessoas. Se vingar aqui, tá? Revidar no sentido de se vingar. Quando as pessoas se sentem ameaçadas ou então frustradas em suas tentativas de conviver bem com as outras pessoas, elas acabam o quê? Elas nem sempre conseguem raciocinar com clareza mediante aquele conflito, mediante aquela tensão. Por causa disso, acabam dizendo ou fazendo coisas que vão se arrepender mais tarde. E aí eu deixo para você essa deixa, né? Quem é que não se arrepende de uma grande besteira que fez na sua vida? Às vezes perdeu uma amizade, um relacionamento, às vezes findou um casamento, um namoro, um noivado, porque realmente se deixou levar pelas emoções, falou o que não devia, fez o que não devia e acabou se dando muito mal. Então as pessoas acabam dizendo e fazendo coisas das quais vão se arrepender mais tarde, se forem levados por esse desequilíbrio ou desgoverno das emoções. Por isso é muito importante que diz Paulo em 2 Timóteo 1:7, a Bíblia diz: Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de domínio próprio. Então é muito importante a gente ter esse poder espiritual, esse governo do Espírito Santo na nossa vida, ter o amor de Deus derramado nos nossos corações. E mais do que isso, ter essa virtude tremenda, esse fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio, governo de Deus na nossa vida, do nosso coração, nas nossas reações, no nosso comportamento. O outro efeito que existe, além do psicológico e além do físico, são os efeitos sociais, sociológicos, né, que acabam acontecendo mediante um estresse, um conflito, uma tensão interpessoal. E isso pode surgir, é muito comum, como, por exemplo, agressões verbais, violência física mesmo, para vias de fato, o afastamento das pessoas, a ruptura de um relacionamento anterior. Tudo isso acontece, por exemplo, quando, dois sócios encerram uma parceria de uma hora para outra. Quando uma família, por exemplo, se levanta e sai da igreja também bufando por um motivo qualquer. Quando o empregado, às vezes, abandona o emprego sem avisar. Quando um casal decide se separar. Quando duas nações, às vezes, entram em conflito, em guerra, por um motivo, às vezes, insignificante, algo tão pequeno, tão comum na história da humanidade. Então, ações como essas aumentam e mantêm o conflito entre as pessoas, mas raramente resolvem alguma coisa. Elas podem, às vezes, no momento, satisfazer até o desejo pelo poder, pela retaliação, pela vingança, mas são reações destrutivas que geralmente acabam ampliando ainda mais o sofrimento, pensamentos negativos, o sentimento de solidão e mais tarde até sentimentos de remorso ou arrependimento. Deixando bem claro que remorso é uma tristeza por fazer coisas erradas e não mudar. E arrependimento é uma tristeza por aquilo que foi feito de errado, mas tomado uma decisão de mudança, de abandono do erro, da falha, você conduz à salvação, à mudança de vida e a um renovo e um refrigério de Deus
para as nossas vidas, tá? E o quarto efeito de um conflito interpessoal é um efeito espiritual, ou espiritualmente pode haver efeito na vida das pessoas. Um exemplo é no Jardim do Éden, né? O diabo conseguiu criar uma tensão entre Deus, o Criador, e as suas criaturas Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles foram separados de Deus e logo já estavam em conflito um com o outro, jogando culpa um no outro, e até sobrou para a serpente. Num sentido mais amplo, portanto, podemos entender que toda tensão interpessoal é resultado ou um reflexo do pecado humano, do orgulho humano. E você pode analisar todo conflito, todo pecado, toda confusão. Se você for na raiz do problema, você vai ver que é o pecado original, o orgulho, o sentimento de independência, o querer ser igual a Deus, que tomou o coração de Satanás, Lúcifer, o anjo da luz que se transformou no diabo, adversário de Deus, e também nos nossos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva. Ou seja, quando as pessoas estão separadas de Deus, ou uma das outras, elas não são capazes de amadurecer emocional e espiritualmente. Isso é muito importante, querido. Não adianta se isolar do mundo, se isolar das pessoas. Isso é um sinal de problema emocional, mental e até psicológico. Uma pessoa ilhada, uma pessoa que se isola do mundo, geralmente vai ter distúrbios emocionais terríveis e ferrenhos, porque nós fomos criados para nos relacionar, nós somos criados como seres espirituais, mas também sociais. Precisamos uns dos outros. Não somos independentes, nós somos dependentes de Deus, em primeiro lugar, e interdependentes, interligados uns com os outros, porque somos seres humanos, somos seres sociais e somos seres que precisamos ser amados e também nos amar e amar as outras pessoas. Então, aprenda isso. Quando o conflito é causado pela imaturidade ou o egoísmo dos indivíduos, ele é errado e potencialmente nocivo, mesmo que a experiência possa estimular o seu crescimento, ok? Então, tome muito cuidado com conflitos interpessoais, com tensões interpessoais. Não adianta fugir dos problemas, os problemas precisam ser resolvidos. E lembre-se, Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que prima pela restauração dos relacionamentos. Quando os relacionamentos são quebrados, destruídos, desfeitos, quem triunfa é Satanás. Satanás é o profissional, distribuidor e o pai da quebra de relacionamentos interpessoais. Conflitos, tensões, divisões, brigas, confusões. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o reconciliador entre as pessoas. E bem-aventurados pacificadores, porque esses herdarão a terra, diz a palavra de Deus, e herdarão também os céus. Então é muito importante nós sermos pacificadores, promotores da paz, harmoniosos com as pessoas, reconciliadores. Deus é um Deus do perdão. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus da reconciliação. Conflito causado e perpetuado é imaturidade. Maturidade é perdão, é graça, é misericórdia, é compaixão, é reconciliação. Amém? Espero de alguma maneira ter trazido luz e entendimento para você com relação aos efeitos de tensões e conflitos interpessoais. Que você compreenda que existem 4 efeitos. O primeiro efeito, nós vimos, é físico. O segundo efeito é psicológico. O terceiro efeito é social. E o quarto efeito é espiritual. Então, lute contra isso. Viva a vida que Deus projetou para você. Lembre-se do versículo bíblico que nós falamos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, a nossa vida emocional, sentimental, afetiva. A nossa fonte relacional de lidar com a gente mesmo, com as outras pessoas e o nosso relacionamento com Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, ou seja, do próprio coração, em conexão com Deus, ele é a fonte de toda a vida. Por isso que o diabo quer nos ferir, arrebentar e detonar o nosso coração, porque ele sabe, detonando, destruindo o nosso coração através de ofensas, de injustiça, da amargura, do ódio, ressentimento, vingança, retaliação, todos esses sentimentos e mazelas humanas,
o teu coração, em vez de brotar vida, em vez de fluir vida, vai brotar veneno, toxicidade e morte espiritual e emocional. E é tudo que Deus não quer e que o diabo quer. Então, lembre-se também do que eu falei lá em Provérbios. O coração alegre aformoseia o rosto, deixa você até mais bonito, mas o espírito triste faz secar os ossos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, vença as suas diferenças. Eu te desafio a consertar com aquele que você está rompido, brigado, alguma confusão que ainda está mal resolvida na sua vida. Libere perdão, peça perdão se você ofendeu ou praticou qualquer erro ou falha. Conserte situações pendentes, porque lembre-se que diz Mateus 18 também: se nós não perdoarmos as ofensas daqueles que nos machucaram, nos ofendemos, do íntimo do nosso coração, vosso Pai Celestial também não vos perdoará das vossas ofensas. Então, uma amargura, um ressentimento, a falta de perdão pode levar, sim, pessoas para a condenação eterna, para o inferno. E é uma das coisas que mais vai levar a gente para o inferno, é o rancor, a amargura, a mágoa e o ressentimento no coração. Resolva, não deixe o problema se perpetuar na tua vida, não deixe o problema crescer. Se você fugir do problema hoje, aqui, agora, ele vai te pegar lá na frente de novo. Resolva os seus problemas, vença os seus gigantes, tenha sucesso, seja abençoado, tenha inteligência emocional, sabedoria relacional, segundo a graça, a bênção e a unção do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Siga-nos então nas redes sociais, deixe seu comentário, dá um joinha. E se você quiser semear nos nossos ministérios, aqui tem nesse link abaixo do YouTube como você pode fazer isso. Que Deus te abençoe, te guarde, preserve você. Em nome de Jesus, amém e amém.